Olha ele, está começando mais um programa Tá na Rede, comigo, Rodrigo Oliver, da Rede TV do Espírito Santo. E esse domingo maravilhoso, você que está em casa nos assistindo, está preparando aquele delicioso almoço, então vem ficar comigo ligadinho nesse programa desse domingo que está especial para você. Então vamos começar chamando a primeira matéria? Produção, roda o VT. E agora vamos falar de algo muito importante que muitas das vezes passa por despercebido em nossas vidas. A minha, a sua, que é a crise de ansiedade, síndrome do pânico, TDAH. Então vamos chamar o nosso apresentador Cristiano Noleto, que irá falar sobre esses temas de ansiedade, TDAH e também o tratamento com a acupuntura. E ouviremos também uma especialista no assunto, a neuropsicóloga Karina Guedes. É com você, doutor? Olá, Rodrigo. Tudo bem com você e todos da Rede TV, telespectadores que estão acompanhando mais uma vez nós aqui em Guarapari, Cristiano Noleto, na Clínica de Terapias Orientais Avançadas e Quiropraxia. Hoje nós vamos abordar um tema que está muito mais comum do que deveria no nosso dia a dia. Vamos falar da ansiedade, da depressão, da insônia, da síndrome da mente acelerada, síndrome do pânico, TDAH, ou seja, questões que dentro da medicina chinesa, com a acupuntura e outras técnicas, podemos amenizar de forma muito especial. E como eu havia dito, e as pessoas questionam como tratar a ansiedade, como tratar a depressão, a insônia, a síndrome da mente acelerada, síndrome do pânico, com as técnicas da medicina chinesa. Como a acupuntura pode ajudar as pessoas com essas queixas? Na verdade, a acupuntura, todo ponto de acupuntura é uma terminação nervosa que manda um estímulo para o seu cérebro. Então, quando a agulha, ou laser, ou a pressão dos dedos na massoterapia, ou a moxa-bustão, que é o aquecimento do ponto de acupuntura, ou a sucção do ponto de acupuntura, que é através das ventosas, ou terapia de ventosas, então, quando estimulado esse ponto, essa terminação nervosa, e esse estímulo é mandado para o cérebro codifica essa mensagem e envia para o nosso organismo uma forma de produção de substâncias naturais que são antidepressivas, que são ansiolíticas, que são antimiméticas, anti-inflamatórias, relaxantes musculares. Enfim, a nossa maior farmácia está dentro de nós. E é uma farmácia não química, uma farmácia sem efeitos colaterais. Então a acupuntura ajuda o sistema orgânico a funcionar de uma forma mais equilibrada, que ajude principalmente nas questões hormonais, de adrenalina, norepinefrina, na produção de serotonina, dopamina, então de várias produções de hormônios em equilíbrio para que possa melhorar a qualidade do sono, para diminuir a ansiedade, ou seja, o sistema adrenérgico do corpo, para diminuir a questão da síndrome do pânico. Agora, muito importante salientar que o processo que fazemos aqui na clínica, com a acupuntura, trata a parte orgânica, biológica, a organização, a reorganização dessa função biológica do corpo. Agora, é importante entender, como dizia Sigmund Freud, não se trata apenas corpo, não se tem como tratar corpo sem a mente. Né? Soma e psique, corpo e mente sempre andam juntos. Na verdade, eu vou além, corpo, mente e espírito. Hoje, falando um pouco melhor dessa questão psicológica dentro da neuropsicologia, nós vamos conversar com a Karina Guedes, neuropsicóloga aqui em Guarapari, que faz um trabalho fantástico, desenvolve vários processos muito bacanas e nós vamos falar diretamente com ela daqui a pouquinho para você entender como faz essa fusão entre a medicina chinesa, a acupuntura e a neuropsicologia. Como nós estávamos falando lá na Clínica de Terapias Orientais Avançadas em Quiropraxia, dando continuidade ao assunto sobre questões psicológicas, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a síndrome da mente acelerada, TDAH, etc. Viemos hoje conversar com quem entende profundamente dessas questões e atua diretamente com isso todos os dias, que é a Karina Guedes, neuropsicóloga aqui no Guarapari, e que também faz parceria comigo quando há pacientes com essas questões envolvidas.
né? Então isso é muito importante haver essa fusão, corpo e mente. Eu trato do corpo, ela trata da mente. Fala um pouquinho pra gente, Camila, como é que é essa questão específica da ansiedade, da depressão, como é que está, né, no dia a dia hoje, a procura pela neuropsicologia, para tratamento dessas questões? Na verdade, a questão da ansiedade e depressão, principalmente aqui no Brasil, sempre foi um índice muito alto. Após o evento da pandemia, essa taxa aumentou consideravelmente, né? Então a procura naturalmente também aumentou, até pelo fato das pessoas terem acesso a informações e compreenderem que alguns sintomas são de depressão e ansiedade, então as pessoas têm procurado mais pelos tratamentos, né? E esses tratamentos envolvem várias abordagens. Então, como a gente, né, já foi até elucidado por você, é um conjunto de fatores que a gente tem que cuidar. Então, a gente tem a nossa mente, o nosso corpo, a nossa parte energética, espiritual. Então, a gente fala que é um tripé do tratamento. Perfeito. E veja também que você desenvolve, além das questões relacionadas a essa questão da depressão, da ansiedade, da síndrome pânico, um trabalho com idosos, que eu achei muito interessante também, que é o Clube da Mente Ativa. Fala um pouco mais do Clube da Mente Ativa pra gente. O Clube da Mente Ativa, na verdade, ele foi desenvolvido para atender essa população idosa, né, assim, 60 anos, justamente com o objetivo ali de estimular o que a gente chama de funções cognitivas, que é a nossa memória, a nossa atenção, a nossa capacidade de linguagem, de percepção, de raciocínio. E, somado a isso que a gente falou da depressão, o fato de serem grupo, né, auxilia eles não só nessa estimulação cognitiva, né, para evitar ali, doenças de quadros demenciais, como o mais conhecido que é o Alzheimer, mas também essa socialização. Dá uma dinâmica lúdica também, né? Perfeito, da dinâmica lúdica. São encontros ali que promovem questões próprias emocionais também, porque eles se tornam um grupo de amigos, né? Então, a gente tem as atividades estruturadas, mas também tem aquele momento lúdico, divertido, né? Que transforma esse momento ali para poder proporcionar qualidade de vida mesmo para eles. Inclusive o Instagram é Clube da Mente Ativa. É bacana dar uma olhada e ver com mais carinho, com mais observação a respeito disso. Agora, também existe uma outra questão que eu observo muito na minha clínica, lá na Clínica de Terapias Orientais, é a necessidade, muitas vezes, de crianças e adultos terem um laudo, né, terem uma especificação mais direta a respeito de algumas questões que elas têm e não sabem. Né? Seja criança que não sabe, interfere também na questão dos pais, e no adulto, né, a questão de autismo, TDAH, hiperatividade, enfim. Qual a importância desse laudo, dessa questão específica para poder ajudar essas pessoas? Na verdade, de extrema importância, né? Hoje eles até brincam que o TDAH virou modinha, porque tem... É uma avaliação? É uma avaliação, exatamente. Então, nessa avaliação, que a gente chama de avaliação neuropsicológica, a gente fala que é um procedimento investigativo, em que a gente vai usar ferramentas, né, validadas, em que a gente utiliza, no primeiro momento, que é uma entrevista, uma anamnese bem completa, né, sobre toda a história do indivíduo, desde o desenvolvimento mesmo, até os sintomas que ele vai apresentando, e depois a gente utiliza testes, né, uma bateria de testes, entre escalas, questões de rastreio, testes padronizados, para poder avaliar essas funções cognitivas que podem nortear ali como é que funciona o cérebro daquela pessoa para então ou corroborar um diagnóstico já vindo ali às vezes do médico, ou uma sugestão mesmo, uma hipótese diagnóstica que vai ser confirmada. Isso é importante para a escola, isso é importante para os pais, é importante ter esse diagnóstico, né? Com certeza, porque com o diagnóstico correto, você proporciona um tratamento adequado, né? Porque se a gente não tem esse diagnóstico, a gente trata sintomas sem entender o que realmente a gente tem, né? Então, com esse diagnóstico é como se tivesse um mapeamento do seu funcionamento, tanto as suas disfunções, aquilo que você tem dificuldade, quanto das suas potencialidades. E aí, auxilia na escola, no direcionamento de diretrizes escolares, como os tratamentos que a pessoa precisa ter. Perfeito. Então, observamos que a importância do tratamento do corpo e da mente sempre em fusão é essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, daqui de Guarapari, ficamos hoje com a doutora Karina Guedes, neuropsicóloga, falando um pouco mais para a gente, elucidando um pouco mais dessa fundamental importância do nosso equilíbrio entre corpo e mente e espírito.